Olá, vamos a mais uma questão de matemática do Enem de 2010, da prova azul, questão 159, é uma questão de estatística, fala de índice de massa corporal, IMC. Vamos lá. Embora o índice de massa corporal seja amplamente utilizado, existem ainda inúmeras restrições teóricas ao uso e às faixas de normalidade preconizadas. O recíproco do índice ponderal, RIP, de acordo com o modelo alométrico, possui uma melhor fundamentação matemática, já que a massa é uma variável de dimensões cúbicas e a altura uma variável de dimensões lineares. As fórmulas que determinam esses índices são, então, o IMC, que é bastante conhecido, é massa em quilogramas dividido por altura em metros, ao quadrado, e o RIP, que é o recíproco de índice ponderal, é a altura dividida pela raiz cúbica da massa. Se uma menina com 64 kg de massa apresenta IMC igual a 25 kg por metro ao quadrado, então ela possui um RIP de quanto? E aí? Ele dá o IMC e dá a massa, ele quer saber o RIP. Então, vamos lá. Bom, então temos aqui que o IMC é massa sobre altura, ao quadrado. Bom, perceba que dessa fórmula aqui, eu conheço a massa e conheço o IMC. Então, eu vou substituir aqui o IMC, que é de 25, igual a massa, que é de 60, veja que está em quilograma, então não tem problema nenhum. 64, aliás, Porém, a altura eu desconheço. Vou chamar a altura de H, para a gente evitar de ficar escrevendo toda vez, tá certo? Então, H ao quadrado. Aí agora você faz meio pelos extremos, Fica 25H ao quadrado igual a 64. Perceba que eu estou querendo isolar o H, portanto, esse 25 vai passar dividindo. H ao quadrado igual a 64 sobre 25. Para encontrar o H, ele está ao quadrado, eu faço a operação inversa. A operação inversa de uma potência 2 é uma raiz quadrada. Então, fica a raiz quadrada de 64 sobre 25. Sobre 25. Bom, pessoal, quando se tem uma potência, quando se tem uma raiz quadrada de uma fração, você calcula a raiz quadrada de cima e a raiz quadrada de baixo. De modo que a raiz quadrada de 64 é 8 e a de 25 é santo dá 8 sobre 5. E essa resposta está em metros. Então, eu encontrei a altura. Bom, vamos ver a nossa segunda fórmula. A nossa segunda fórmula usa altura e massa. Eu já tenho a altura? Tenho. Já tenho a massa? Tenho também. Mas agora perceba que na primeira fórmula a altura é em metros. Por isso que eu achei a resposta em metros. E na segunda fórmula a altura é em centímetro. Portanto, eu preciso transformar isso daqui para centímetro. Tá certo? Como você sabe que 1 metro são 100 centímetros, basta que eu multiplique isso daqui por 100. Tá certo? Portanto, 8 vezes 100 vai dar 800. 800 dividido para 5, que dá 160 centímetros. Portanto, chegamos que a nossa altura é 160 centímetros. Agora eu vou simplesmente substituir na outra fórmula para encontrar o RIP. Nesse caso aqui eu vou utilizar essa segunda fórmula para encontrar o que ele quer. Ele quer exatamente o RIP, que é o que eu vou encontrar. Eu já tenho uma altura em centímetros, que é 160, e já tenho a massa, que é 64. Eu usei esse mesmo dado aqui, tanto para a primeira fórmula quanto para a segunda. Aplicando aqui na fórmula, temos que a altura é 160, portanto fica 160 sobre a raiz cúbica de 64. E perceba que a raiz cúbica de 64 é igual a 4, então fica 160 dividido para 4. Pois 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Aí nós temos 160 dividido para 4. 16 para 4 dá 4. E você acrescenta 0. Que resultado foi esse que nós encontramos? Foi exatamente o nosso RIP. Como eu já coloquei tudo na unidade que ele queria, centímetros e quilogramas, essa daqui já é a minha resposta
final. Portanto, 40 é a minha resposta final. 40 centímetros por quilogramas elevado a 1/3. Deixa eu só explicar esse 1/3. Quando eu calculo a raiz quadrada, isso aqui está em quilograma, ó, tá certo? Quilogramas. Então fica quilogramas, fica raiz cúbica de quilograma. Raiz cúbica é a mesma coisa que elevado a 1/3. Ok? Então tá aí essa questão, tem que fazer algumas continhas, mas se você souber fazer as contas, a questão não é difícil. Aquele abraço, espero que você tenha compreendido. Tchau, tchau.